Regional de Educação. Para quem ainda não me conhece, está chegando agora, não conseguiu por algum motivo acompanhar as nossas 2 primeiras aulas. O meu nome é Cláudio Souza, eu sou tecnólogo em radiologia, faço parte do corpo de conselheiros desse regional e tenho o prazer aí de estar presidindo a Coordenação Regional de Educação e estar promovendo esse encontro dessa semana com vocês, tá? Então, vamos aí logo ao que interessa. A doutora Ilse deu um show ontem, as meninas ficaram muito contentes. Foi um momento assim de aprendizado muito bom, né? Passou extremamente rápido. O tema de qualidade que foi abordado ontem é extremamente importante para todas as profissionais e principalmente para aquelas profissionais que pensam aí em estar indo principalmente para a parte de gestão, para a parte de supervisão de equipes. Conhecimentos transmitidos ontem, com certeza, servem de base aí para quem pensa e está seguindo na carreira na parte de gestão. E hoje, né, a doutora Ilse vai estar abordando conosco a parte de mamografia contrastada, uma temática tão atual, tão importante, tão bacana. Eu tenho certeza que ela vai trazer muita coisa para a gente nesse dia. Então, como eu já disse desde segunda-feira, eu sou aqui um mero apresentador, coadjuvante. As estrelas da nossa semana são as nossas professoras. Já tivemos aí o prazer de ouvir a professora Lilian falando sobre humanização. Ontem e hoje estaremos aí com a doutora Ilse e amanhã com a professora Juliana. E na sexta-feira nós teremos aquela mesa redonda com a presença das 3, mais a presença da professora Camila. A professora Camila vai estar conosco na sexta-feira. Infelizmente, ela não conseguiu estar conosco nesses dias por conta de compromissos aí com a graduação cuja qual ela já leciona, mas eu fiz questão aí de tê-la conosco na sexta-feira, onde nós estaremos discutindo todos os temas que foram tratados na semana, bem como as dúvidas que foram apresentadas por vocês. Ilse, a sala é toda sua. Muito boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Está dando para me ouvir tranquilo? Tá bem? Tá muito bom. Então tá. Como eu expliquei ao Cláudio, vou explicar para vocês, né? Danificou uma parte aí da webcam do meu note, por isso que ela vai estar ruim ainda, né? Eu descobri isso hoje com um técnico, né? Então a minha webcam realmente está bem ruim. Mas o áudio é que importa e a aula também, né? Então deixa eu já projetar aqui. Ok? Dando para ver? Tranquilo? Ainda não abriu a apresentação. Não? Para mim abriu. Peraí, ou pode ter sido o meu computador que deu uma travada. Quer que eu faça? Posso fazer agora. Era um pouquinho. Dá uma folha ali. Pessoal, vamos fechar. Não no campo mais. Fechar os microfones, tá bom? Isso, abriu. Abriu? Então, ok. Hoje nós vamos falar da mamografia contrastada, tá? E eu tentei trazer o que deixar o mais simples possível, o mais prático possível, né? Porque a mamografia contrastada está vindo aí com força, né? Que a gente comentou, né, Cláudio? Já tá bem com força aí a mamografia contrastada. E não é todo lugar, a gente já tem um problema aí com relação a protocolos, a implementação, envolve uma série de coisas que a gente vai conversar sobre o assunto. Então, vamos lá, né? Então, a primeira coisa, pessoal, a mamografia contrastada, a mamografia de contraste, né? Ela é uma aplicação recente, não é tão... ela vem de 2015 para cá, a gente vai ver um pouquinho isso aí, tá? E ela foi possível a partir da mamografia digital, tá certo? Então, às vezes o pessoal pergunta, né? Eu vou começar a fazer mamografia contrastada lá no meu serviço. Depende do aparelho que você tem, depende das condições que você tem. Não é qualquer aparelho que é possível fazer, eu vou mostrar isso para vocês. Então, não é simplesmente, eu vou fazer contrastado e pronto. Precisa de uma série de requisitos, é isso que a gente vai ver hoje, tá? Bom, a mamografia contrastada, ela vai utilizar o mesmo contraste da TC, que é o contraste iodado, tá certo? Ela tem como princípio a neovascularização, que a gente sabe que o câncer induz,
Então, o princípio da SESMI, né, que é a contrastada, é essa neovascularização. Todo câncer, ele provoca essa neovascularização. Eu coloquei um slide específico disso para a gente conversar, tá? E tem essas nuances, né? E ela permite essa avaliação, né, da morfológica funcional da mama, do parênquima mamário, né? Então, seria basicamente isso para fazer um introdutório, tá? Bom, então o que é a SESMI, né? Que o pessoal fala mamografia contrastada, ela vem desse termo, que é Contrast Enhanced Spectral Mammography, né? Que seria mamografia espectral com contraste enhanced, né? Ele não tem bem uma tradução do inglês, né? Seria como se falasse o contraste específico aí, que não é bem o caso, né? Mas é como se quisesse dizer que é um contraste específico. Então, essa seria a SESMI, que é o que nós vamos conversar hoje, tá? Bom, gente, antes da gente começar a falar da SESMI, da contrastada, vamos relembrar um pouquinho aí. Tem gente que deve ter visto aí na graduação, ou mesmo no curso técnico, um pouquinho lá naquelas bases biológicas, fisiologia, mas é porque é importante, tá? Ou então mesmo lá no ensino médio, né? Nossa, estou pedindo demais, né? Voltar lá no ensino médio para relembrar isso aqui. Mas vamos lá, rapidinho, ó, porque é importante para a gente entender o princípio da SESMI e o princípio da mamografia contrastada, tá? Então, a gente precisa entender, só relembrar um pouquinho da angiogênese, né? Então, o que acontece? Todo tumor, todo crescimento tumoral está envolvido dentro da angiogênese. O tumor, ele busca, de alguma forma, ser nutrido por esse sangue, né? Principalmente alguns tumores, nós estamos falando de mama, nós não vamos falar classificação tumoral, mas principalmente alguns tumores, por exemplo, o carcinoma ductal, invasivo, alguns tumores que são muito invasivos, né? Que criam essa vascularização muito grande. Então, eles utilizam desses artifícios. Que artifício é esse, então? O que acontece? O tumor, ele precisa ser nutrido. Essa nutrição ocorre pelo sangue, né? E quando o tumor percebe que ele falta oxigênio e tem um excesso de CO2 ou óxido nítrico, o que ele faz? Ele lança a mão de algumas proteínas. Ele começa a lançar essas proteínas no seu organismo, né? Uma delas é a VEGF, que é um fator de crescimento endotelial vascular, tá? Que é a VEGF. Uma delas, tá? Tem várias. A gente, só para citar aqui para a gente entender. E ele secreta esses fatores de crescimento, né? Essas proteínas responsáveis por esses fatores de crescimento. E aí, o que faz? Esses fatores se ligam à sua célula e é como se ele é muito espertinho, né? Ele é como se ele fizesse a sua célula trabalhar para ele, né? Bem a grosso modo, uma coisa bem simplificada, tá, pessoal? O processo de angiogênese ele é bem complexo, envolve muita bioquímica e muita biofísica, mas é só para a gente ter uma ideia no geral, para a gente entender aonde nós vamos chegar com a mamografia contrastada. Bom, enfim, então a gente tem um esqueminha aqui, né, que é mais ou menos isso. O tumor, então, se liga, começa a secretar essas proteínas e faz com que essa veia, né, esse vaso sanguíneo, comece a crescer mais. E o que ele faz? Ó? É como se ele pegasse aquele vaso sanguíneo e ele criasse, a partir daquele vaso sanguíneo, novos vasos, tá? Então, ele incrementa essa cadeia de suprimentos para ele, né? Que é o que vai permitir com que ele cresça. E depois a famosa metástase, né? Que ele vai utilizar desses mesmos vasos para jogar as célulazinhas dele aqui e dar a parte metastática. Bom, guarda basicamente isso aí, que é uma coisa bem basiquinha, né? Que eu tentei passar o mais básico possível, vamos dizer assim, para a gente entender qual que é a função do contraste aí e como que ele vai funcionar, tá? Então, seria basicamente isso, o tumor utiliza do seu próprio organismo para
nutri-lo, né? E aonde ele vai crescer e é aonde o conhecimento humano chega. Porque a partir desse conhecimento da angiogênese é que você começou a se questionar como que a gente conseguiria fazer um contraste na mama que pudesse marcar melhor toda essa região vascularizada do tumor, tá? Então, foi a partir desse conhecimento da angiogênese e aí a partir do conhecimento prévio do contraste, que já tinha um conhecimento muito bom, principalmente por causa das TCs, né, da tomografia. Então, a partir desses conhecimentos unidos, né, então começa o trabalho de se montar um protocolo mesmo para mamografia contrastada, e aí nós vamos ver a que nível nós estamos e de onde nós partimos, tá? Ok, então, qual que é o princípio, então, da mamografia contrastada, da SESM, né? Como eu disse, o primeiro conhecimento do processo de angiogênese, que é importante para a gente entender como que ele vai funcionar. Esse processo de angiogênese, ele é um indicativo de processo de malignidade. Veja o que eu estou colocando. Ele é um indicativo de processo de malignidade. Nós não podemos afirmar que é malignidade, mas ele tem um processo, ele indica um processo de malignidade, tá? E isso é importante na hora do exame lá pra gente. O contraste usado é para visualizar essas áreas, como eu disse anteriormente, né, associadas ao crescimento tumoral, por isso que a gente utiliza o contraste. E no caso da SESM, que é a contrastada, a gente vai usar uma técnica chamada de dupla energia, que eu vou explicar para vocês, tá? A dosagem, antes que me perguntem, é uma coisa que me perguntam muito, né? Eu vou fazer a contrastada, mas é muita coisa, tem um processo longo, são várias incidências. Então, para ficar claro, a dosagem que se utiliza para a SESM, ela está dentro dos padrões de normalidade num exame normal de mamografia, tá certo? Nós vamos ter mais incidências, obviamente, mas a dosagem ela fica dentro dos padrões. Bom, para a gente entender aí, o que acontece, pessoal? O iodo, nós vamos usar um contraste iodado. Aqui eu tenho um gráfico, o gadolínio aí não é a função da nossa aula, mas para vocês entenderem. Como nós vamos usar um contraste iodado, e de preferência que seja um contraste iodado não iônico, né? De preferência iso ou hiposmolar, né? Que vocês têm conhecimento suficiente disso, a importância de se ter um contraste não iônico, hipo ou isosmolar. A reação, a questão de reações alérgicas é bem menor, né? Então a gente tem uma segurança para se trabalhar aí um pouco melhor. Muito bem. A energia do iodo, a energia, todo elemento, pessoal, tem uma energia, tá? Ele dissipa uma energia. O iodo, no nível K, se vocês lembrarem lá da química basiquinha, no nível K, o iodo, ele dispersa uma energia de 33,7 kV, tá? O nosso KV, vamos colocar assim. E esse é o coeficiente de atenuação do iodo. Então, por que o iodo foi escolhido? Olha que coisa. Se o iodo, eu sei que o iodo tem um coeficiente de atenuação, né, no seu nível K, na camada K, de 33,7 kV, kV, né? Então, olha que interessante. O que eu preciso fazer aí? Se ele tem isso, então, para eu distinguir algumas estruturas, eu preciso de uma dosagem de KV um pouquinho maior, tá? Porque senão eu não vou conseguir pegar essas diferenças estruturais que o iodo permite. Então, se vocês olharem aqui no gráfico, olha, então aqui, ó, é o coeficiente de atenuação, aqui essa constante é o iodo, e aqui o da mama mais clarinha e cinza. Então, olha que interessante. Dependendo da quiloeletrovoltagem, do KV, tá? Os dois se unem, ó. Eu não tenho diferença de estrutura, estão vendo aqui? Mas olha que interessante. Quando ele chega a 33,7 elétron-volts, se eu jogo, ó, eles estão unidos, eu não tenho diferença nenhuma aqui. Mas se eu jogar uma voltagem diferente, olha o que vai acontecer, ó. O iodo
começa a se diferenciar, né, do coeficiente. O coeficiente de atenuação do iodo fica completamente diferente do coeficiente de atenuação da mama, tá? Que dá quase 50% aí. Então, é esse conhecimento prévio aqui que me leva a entender que, tá, ok, eu vou utilizar iodo, preciso de um equipamento que me permita fazer disparos, né? Uma energia, produção de raio-x em KV diferente de 33,7, para que eu possa ter a minha estrutura, né, esse coeficiente de atenuação aqui do iodo bem evidente. O que isso significa em imagem? Significa aquelas diferenças de estrutura, senão você não vai enxergar nada, tá? Então, é nesse sentido que a gente busca, né, todo esse conhecimento para entender por que o iodo foi escolhido, por que a dosagem que eu vou utilizar na SESM é a que eu vou falar, tá? Tem um porquê, não é simplesmente colocar lá, pronto, não sei, eu acho que vai dar tanto KV. Não é bem assim. Sai sempre de um estudo muito bem fundamentado para que se tenha a dosagem correta, o contraste correto e todo um procedimento operacional correto, tá? Ok, pessoal. Na mamografia digital tradicional, tá? Aqui saiu a fluência, né, dos fótons por centímetros quadrados. Aqui deu uma diferença aqui, ó, teve 10 elevado à sexta potência de fótons por centímetros quadrados, né? Aqui ficou, na hora de digitar, deu um probleminha aqui. Ok, e aqui a energia em kV. Muito bem, o que interessa é essa parte aqui, ó. Eu disse a vocês que a camada K do iodo, né? O iodo a gente sabe, ele tá 33,7, tá? Olha só, gente, o raio-x normalmente, na digital tradicional, ele fica numa média, olha o que eu estou falando, numa média, tá? Uma média entre 18 a 22, tá certo? Ok, 18 a 22 não me interessa, lembra do que a gente viu agora no gráfico passado? Eu preciso de uma dosagem melhor, né? Maior. Então, é o seguinte, 18 a 22, e aí chega às vezes até 24 lá, eu tenho os aparelhos digitais normais com os filtros de ródio, molibdênio e prata, ok? Esses são os mais comuns, né? Bom, mas como é que eu vou fazer então para obter uma imagem de raio-x, obter raio-x numa voltagem maior do que a 33,7, que é o do iodo, tá? Então, assim, ó, vocês podem falar, pô, Ilse, mas é fácil, eu aumento o KV, não é? Naturalmente, não é que a gente... Se você parar, você fala, pô, aumenta o KV, né? Só que acontece o seguinte, se eu aumento o KV, gente, eu estou aumentando a dosagem dissipada, né? Então, o que foi a sacada do negócio, né? Muda o filtro. Então, eles mudaram o filtro. O que aconteceu? Eles viram que o filtro de cobre permite uma produção, né, de raio-x numa quiloeletrovoltagem de 33 a 38, que vai permitir, dentro da mesma dosagem que às vezes você vai fazer a sua mamografia normal, vai permitir que você faça a mamografia contrastada. Só que para você poder fazer a mamografia contrastada, você precisa que o seu aparelho tenha um filtro de cobre, porque senão você não vai conseguir fazer a contrastada, que é o que a gente vai mostrar agora. Porque eu preciso trabalhar, lembra que eu disse a vocês naquele slide anterior? Eu preciso trabalhar com uma técnica chamada de dupla energia. Então, eu tenho uma baixa dosagem e uma alta dosagem. E aí eu vou ter a confluência das duas. Eu vou ter... É como se eu fizesse uma sobreposição, tá certo? É aí que é o gancho da contrastada. Então, não adianta... Eu falei tudo isso para chegar na questão do equipamento, tá? Então, assim, não é qualquer equipamento que faz a contrastada. Eu preciso de um equipamento próprio que tenha o filtro de cobre ou um cobre que, às vezes, com alguma mistura, tá?
que dependendo do equipamento é assim, não é só o filtro de cobre. E aí, o que acontece? Aí eu consigo fazer a contrastada. Bom, a mamografia contrastada, então, ela vai se realizar através de uma aquisição em dupla aquisição, né? Como eu disse, dupla energia, tá? Com alta e baixa energia para cada incidência após a administração do contraste iodado endovenoso. Depois é feita uma imagem recombinada, que é nada mais do que você pegar as duas imagens que você fez e aí você vai ter o realce do contraste nas áreas realmente que captaram contraste. Qual que é a aplicação, então? Olha, gente, a mamografia contrastada, ela realmente veio com muita força, porque você tem, eu trouxe as imagens, você tem uma percepção visual muito grande, tá? Não só da estrutura do tumor, mas da área de crescimento desse tumor. Então, ela está vindo com muita força, porque ela permite um diagnóstico muito preciso, né? E fica muito evidente para o médico radiologista, tá? Então, ela está realmente em crescimento no Brasil, o uso da contrastada, certo? E você tem aí avaliação de extensão das lesões, a recorrência tumoral, além de aí vai tocar no meu ponto fraco, vamos dizer assim, né, que é a ressonância magnética, mas a gente tem que reconhecer, é muito mais barato uma mamografia contrastada, uma SESM, do que uma ressonância magnética de mama. E fora isso, que a gente ainda tem o agravante de muitos pacientes não conseguirem, né, fazer a ressonância de mama. Bom, então seria isso aqui, pessoal. Olha, eu tenho uma imagem de alta energia, uma imagem de baixa energia, e aí a imagem recombinada, tá? Onde fica, não tem como, fica totalmente evidente o contraste e a área da lesão. Bom, onde que começou? Quem implementou? O que saiu isso aí? Então, assim, tem-se muitos comentários, muitos artigos, tal, mas o que se preconiza é que a Mayo Clinic, lá no Arizona, nos Estados Unidos, em 2015, ela fez um estudo, então, por isso que é acreditado a ela ter iniciado a implementação da contrastada. Ela fez um estudo em 700 pacientes, tá? Nesses 700 pacientes, ela fez um estudo para correção das técnicas, tá? Então, dava para corrigir todas essas técnicas, corrigir protocolo. Então, ela saiu à frente aí de muitas clínicas, tá? Isso gerou a base de implementação de todo o sistema. E, claro, após toda a base de implementação e todo o trabalho da Mayo Clinic, teve uma discussão sobre prós e contras, né? A mamografia contrastada. Então, algumas vantagens, né? A obtenção de imagens de alto padrão diagnóstico, ela é evidente, o padrão é altíssimo. Eu tenho uma complementação de rastreamento que pode ser feito, não só na mamografia tradicional, e aí eu tenho essa complementação de rastreamento, que muitas vezes, né, eu preciso de um complemento e às vezes é indicada a ressonância, né, às vezes não é conseguida pelo SUS, não é todo lugar que tem bobina de sinergia bilateral de ressonância que pode ser feita, né? Seguindo os padrões determinados, então não é todo mundo que tem acesso, e aí a mamografia contrastada está vindo para tentar suprir isso. A melhora da interpretação diagnóstica, os médicos realmente gostam bastante, os radiologistas, porque fica muito evidente, né? E eles conseguem mensurar tamanho, infiltração, então é bem interessante a questão da interpretação diagnóstica. Tem a substituição da ARM em pacientes com contraindicações, a gente falou de paciente que não consegue acesso, mas a gente tem que lembrar de pacientes com marca-passo, paciente que tem claustrofobia, então tem muita coisa aí para a gente ver essas vantagens. Nas desvantagens, a própria exposição ao contraste iodado, né? O campo de visão é limitado, por quê? Porque a gente está falando de uma imagem 2D, nós não estamos falando de imagem 3D, é uma imagem 2D, apesar do alto padrão diagnóstico. Os requisitos
pessoais, que seria, no caso, toda aquela anamnese que você faz com contraste iodado, aqui vale também. Então, paciente insuficiente renal crônico, tem todas aquelas coisas que vocês já estão cansados de saber, tá certo? Então, as mesmas restrições do contraste iodado lá na TC, estou citando a TC porque é mais fácil. Lá na TC, você tem também na mamografia contrastada, tá? A dificuldade de implementação, por que eu tenho dificuldade de implementação? Porque não é qualquer lugar que tem protocolo pronto. E não é qualquer lugar que tem o profissional capacitado e qualificado para fazer mamografia contrastada. Tá? Ainda está em fase de implementação, principalmente dos cursos, né, de mamografia contrastada, de capacitação e qualificação desse profissional para atuar com mamografia contrastada, porque ela é realmente bem mais complexa. Capacitação técnica para operacional, é o que eu acabei de dizer, e considerações econômicas em relação aos equipamentos e aos acessórios necessários, tá? O equipamento para uma mamografia contrastada, um mamógrafo específico, ele é bem mais caro do que um mamógrafo digital normal, tá certo? Então, muitas vezes o pessoal não quer fazer a implementação da SESMI por conta de valores mesmo do equipamento. Antes disso, só voltando, lembrando que exposição ao contraste iodado, a questão de alergia, né, gente, é bem complexa, tá? E então tem que tomar cuidado aí, os mesmos cuidados. Enfim, os equipamentos atualmente, eles são submetidos a alterações para possibilitar o que eu já expliquei anteriormente, um raio-x com dupla energia. Então, ele vai trocar aí, vai ter tanto o filtro normal para a mamografia normal, e ele vai ter um outro filtro que vai ser acionado, você tem na sua mesa de controle, né, um outro filtro para você acionar no caso da mamografia contrastada. A principal alteração, como eu disse, é a adição de mais um filtro, né, para imagens de alta energia que a gente precisa, e os tradicionais filtros de molibdênio, ROD e prata, e você tem a aquisição de um filtro de cobre, ou então vai ter, como eu falei, pode ser uma mistura de cobre e alumínio, tá? A estação de trabalho tem que fazer vai ter que vir uma nova estação de trabalho, porque você vai trabalhar com subtração de imagem. Então, por isso que eu disse, o equipamento é complicado, você não pode fazer, não é qualquer equipamento que faz contrastado, porque não justifica você fazer todo o trabalho e depois não ter um software adequado para fazer subtração de imagem. Aqui, eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem, aqui é um Pristina, eu não estou fazendo comercial de coisa nenhuma, só estou mostrando o equipamento que a gente trabalha, tá? Longe de mim, eu nem queria que aparecesse, eu tentei arrumar um jeito de não aparecer a marca, mas está aí evidente, a gente é porque trabalha com Pristina, tá? O Pristina, ele permite a mamografia normal digital, toda digital, a gente não trabalha mais com o CR, a gente só trabalha com DR, por causa de qualidade de imagem. E o Pristina, ele já vem para a SESMI, adaptado para mamografia contrastada e também para tomossíntese mamária. Então, por isso que a escolha do Pristina, do cenográfico Pristina, foi baseado nisso. Então, esse Pristina que vocês estão vendo aqui não é o nosso, tá? Por incrível que pareça, eu tive tanto problema que eu perdi um monte de coisa no meu celular e perdi a foto do nosso. Esse aqui é lá do Hospital de Amor, do Hospital do Câncer de Barretos. É o mesmo equipamento que a gente usa no Cora. E ele tem algumas particularidades aí, como eu disse para vocês, fora algumas particularidades, como o próprio acionamento automático de compressão, que você dá para a paciente é que se comprime agora, não é você, né? Mas isso dá só esse aparelhinho aqui já dá um outro curso, uma outra aula, né? Porque realmente é bem complexo, você entrega na mão da paciente, você posiciona e ela é que comprime a mama, tá? Mas depois, se vocês tiverem interesse, eu converso mais sobre isso e explico como é que funciona. E, como eu disse, ele está equipado, então, para tomossíntese, para mama contrastada e para mama digital normal. Aqui é uma sala chamada Sensor Suite, nós também trabalhamos com uma sala praticamente idêntica. Sensor Suite, hoje você coloca a mulher dentro da sala, entrega um tablet para ela, ela vai
escolher o ambiente que ela quer fazer mamografia. Então, lá ela vai ter os telões, ela escolhe o ambiente que ela quer, aquele ambiente virtual, e ela tem, nesse aparelhinho aqui, ó, não sei se está vendo, ele exala o cheiro característico daquilo que ela escolheu. E fora isso, o som característico. Então, se ela escolheu jardim, se ela escolheu mar, então, enfim, pensando aí no ambiente mais propício para mamografia. No caso, a SESM é uma técnica que é atualmente a mais utilizada, tá? Em grandes centros aí, que estão vindo com muita força, como eu disse para você. Já falamos do filtro de cobre, e aí é o seguinte, a gente vai administrar o contraste iodado endovenoso de forma semelhante à tomografia, então mais ou menos uma concentração de iodo aí de 300 a 350 miligramas por ml, tá? A dosagem aí em torno de 1 a 1,5 ml por quilo peso, nós utilizamos a dosagem de 1 ml por quilo peso, e uma injetora no fluxo de 3, mais ou menos aí. Seria mais ou menos esse protocolozinho básico do que a gente utiliza e do que está se utilizando em média nos centros que estão realizando já mamografia contrastada. O paciente, então, é posicionado de forma semelhante à mamografia convencional e aí você vai iniciar uma aquisição entre 2 a 5, 2 minutos você inicia as aquisições e depois 5 minutos após a administração do contraste. O posicionamento é basicamente idêntico e você vai fazer as incidências crânio-caudais e médio-laterais oblíquas, tá? Vai ser adquirido, então, simultaneamente uma imagem de baixa energia, abaixo daquele nível de absorção do iodo, e uma de alta energia, que é acima do limiar de absorção do iodo, para cada incidência, tá bom? Então, as duas imagens são recombinadas depois e assim você obtém a imagem de subtração, que suprime. E aí você vai ter toda a visualização de realce das áreas que têm interesse, das áreas que foram impregnadas ao contraste. Então, seria isso aqui, um esqueminha assim, bem didático do Barra de 2019, né? A gente segue um padrão mais ou menos igual. Seria isso, você faz a injeção de contraste, aí espera um pouquinho entre 1 minuto e meio, 2 minutos, faz a primeira compressão, e aí, olha, laranja, baixa energia, cinza, alta energia. Então, você faz a primeira compressão, geralmente na crânio caudal, com suspeita de lesão, tá? Então, faz uma incidência de baixa energia, com filtro para baixa energia, e depois uma incidência de alta energia, tá? Ok, descomprime, aí vai na crânio caudal normal, faz a mesma coisa. Uma incidência com baixa energia, uma incidência com alta energia. Descomprime, espera um pouco, vai para médio lateral oblíqua. Comprime, faz. Uma incidência de baixa, uma de alta, descomprime, incidência de alta, de baixa, uma de alta e assim por diante. Até as incidências que o médico desejar que você obtenha. Tá ok? Nós temos um protocolo bem específico e nós não começamos, nós fazemos ao contrário do Barra, tá? Lá no Cora nós começamos com as normais e depois nós vamos para as suspeitas. Você tem que dar esse tempo aqui até por causa da impregnação do contraste. E aí você tem uma imagem com uma qualidade muito superior. Bom, então esse aqui é um acervo da própria GE. Então, olha, a sequência de imagem startando 2 minutos depois do contraste. Então, a primeira imagem, uma média aqui, eles começaram pela média lateral oblíqua, tá bom? Média lateral oblíqua aqui, depois a normal e aqui aquela com suspeição, né? Com o lado que eles chamam afetado. Aqui a primeira imagem, aqui a segunda imagem. Aqui a terceira imagem de crânio caudal aqui do lado afetado e a quarta imagem do lado não afetado. E aí as imagens adicionais que você vai, o que o médico deseja que você vá fazendo, tá bom? Só um exemplo aqui, uma contrastada, e aqui a imagem já suprimida, tá certo?
para pesquisa de doença multicêntrica, olha, tá? Olha só, o que eu quero mostrar? Uma mama dessa, com esse parênquima, ele é muito difícil você ver algumas lesões, tá certo? Então, olha como fica evidente na mama contrastada depois que você faz a supressão das imagens, tá? Tá, aqui não há nenhuma dúvida, tá? E fica muito, muito fácil de ser visualizado. Aqui, tá, mas tem uma diferença de parênquima aqui da outra, ok. Mas olha o tanto que é mais difícil para o médico ter uma certeza absoluta de que isso aqui é lesão, né? Então, a contrastada, ela ajuda muito mesmo nessa questão de lesões, né? Só lembrando da aula de ontem, né, pessoal? Vamos fazer uma releitura da aula de ontem. Olha só, mamilo não podia ter ficado assim, né? Tem dobra de pele, enfim. Só para a gente relembrar, fazer essa releitura de ontem. Bom, aqui o cisto em processo inflamatório, a gente tem, então, aqui a imagem natural e depois a imagem já com a supressão. É um cisto. Aí, quando forma esse halo, que a gente chama de... Tem uns que falam de planeta ou lua, né? Forma, tá vendo? Forma um halozinho. Isso é um cisto, processo inflamatório, mas é um cisto. Ó, tá bem circunscrito, bem direitinho, a imagem do ultrassom confirmando, tá? Mas era necessário, né? Aqui, olha, no parênquima, essa mama, nesse parênquima, você não consegue definir muito bem se é cisto, se não é, se é apenas o parênquima dessa mulher. Então, aqui na contrastada, ó, você tem muito evidente que tipo de lesão que você está trabalhando ou não, tá? Bom, mama aqui, nós trouxe um casezinho aqui, tá? Padrão aqui de mama densa, né? Muito densa a mama, fica difícil de avaliar. Detalhe, essa paciente, perdão, gente, deixa eu botar aqui. Essa paciente, ela tem um histórico de carcinoma mamário, de mama esquerda, tá bom? E aí você tem, então tem todo o histórico lá completo dessa paciente. Ela já tem problema, já teve problema com carcinoma mamário, tá? E já era um problema a questão do parênquima dessa paciente. Esse parênquima, ele é um parênquima muito de densidade muito alta, e aí para você evidenciar a lesão é muito complicado. Bom, o que foi feito então? Feitas as incidências, né? Tanto crânio-caudal quanto médio lateral oblíquo, antes e pós-contraste, tá? E aí você tem os nódulos bem aparentes no canto superior, identificado após a administração de contraste. Tem um detalhe dessa paciente também que é importante relatar. Ela fez a mamografia normal e na mamografia normal você não conseguia realmente saber se ele era, que tipo de BIRADS que ele tinha, né? Então, após o contraste, e aí o laudo final, e aí a comprovação pela biópsia mamária, carcinoma ductal invasivo, ok? Então, ela foi encaminhada e realmente foi diagnosticada com carcinoma ductal invasivo, após a biópsia teve a confirmação. Mama esquerda, aqui em incidência lateral oblíqua, tá? Paciente também com histórico de carcinoma invasivo. E aí foi feito novamente, aqui, olha, ela tá mais evidente, né? Aqui tá bem mais evidente a lesão. Só que ela já era também uma outra paciente lá do Hospital do Câncer com histórico realmente de carcinoma invasivo, tá certo? Fez a mamografia normal não evidenciou muita coisa, e aí foi feita a mamografia de contraste com suspeição de lesão na mamografia, na mamografia tradicional. Muito bem, após a mamografia de contraste, a supressão das imagens, laudo final, então, carcinoma ductal invasivo, tá? Então, pessoal, a questão da mamografia contrastada, né, ela evidencia muito bem, e por isso que ela tá, eu quero voltar nisso aqui,
E por isso que ela está em alta ultimamente, né? Por isso que o pessoal está buscando essa nova técnica diagnóstica, né? E só lembrando, e que eu acho importante num evento desse estar falando, a maior causa de queixa do pessoal dos médicos, na verdade, é a questão do pessoal não conseguir trabalhar com mamografia contrastada, quer dizer, não ter se capacitado ou qualificado para trabalhar com mamografia contrastada, tá? Então, a questão de capacitação, no caso da mamografia, e que eu acho importante a gente estar falando sobre isso também, é deixar claro que, como eu disse na aula passada, muitas vezes as pessoas acham que mamografia é uma coisa simples e não é, e precisa realmente de um pessoal muito bem treinado para isso, tá? Porque senão não vai conseguir, né, trabalhar da forma correta nos equipamentos de ponta que estão surgindo aí. Então, a gente está fazendo mais como se fosse um apelo, né? Quem quer trabalhar com mamografia, que busque se aperfeiçoar, porque realmente a mamografia, ela precisa desse aperfeiçoamento, até por causa dos equipamentos que a gente trabalha, né? E precisa que o técnico, o tecnólogo, a técnica ou a tecnóloga seja bem capacitado, bem qualificado para se trabalhar com esse tipo de exame. Bom, pessoal, eu trouxe esse material que para ficar bem, né, não quis me estender muito, até para o Cláudio disse que a gente vai fazer um bate-papo, né, na sexta-feira, mas como esse é um tema bem atual, então eu deixei propositadamente um tempinho maior aí para a gente, às vezes, se quiser algum questionamento, quiser que eu volte em algum slide, que eu explique um pouquinho mais da técnica, eu estou à disposição, ok? Muito bom, Ilse, muito obrigado. Excelente aula, como já esperávamos aí. E é importante também ressaltar que é o seguinte, essa é uma aula introdutória, né? É uma metodologia muito mais complexa que, naturalmente, que em uma hora de aula, a única coisa que a gente consegue mostrar são os caminhos que se tem a percorrer, né? Não tem como a gente capacitar. E aí entra uma questão muito preocupante no meu ponto de vista, né? Que é um mercado que está crescendo, né? Como você bem disse ontem, a mamografia analógica está a passos da extinção, pela RDC 330. Então, naturalmente que os serviços, quando forem partir para a digitalização, já vão querer partir pensando no algo a mais, né? E a digitalização já vai vir aí, se eu fosse o gestor do serviço, né, tem condições de investir numa mamografia contrastada, eu vou ter que digitalizar o meu serviço, eu já vou digitalizar pensando numa mamografia contrastada, porque é a tendência. E aí vem a nossa preocupação quanto professores. Capacitação, qualificação, mão de obra, né? Então, hoje, se o serviço for fazer uma migração do analógico para um digital e já vir com a mamografia contrastada, quais são as chances dele já ter um profissional? E tem mais uma coisa para operar isso? importante. Os equipamentos que estão vindo, como eu mostrei o Cristina, ele está vindo para a SESMI, para contrastada e para tomossíntese. Então, assim, é um problema, porque a gente, e aí chamando para o nosso lado mesmo, né, de responsabilidade até social, a gente precisa resolver esse, esse espaço que ficou, né, entre o avanço tecnológico e a capacitação profissional, né? Porque a gente realmente tem um problema muito sério. A gente recebe o pessoal para capacitação, a gente recebe muita coisa e o pessoal precisa, a gente percebe isso, que falta profissional. O pessoal não está recebendo a capacitação, às vezes, adequada para trabalhar com determinados equipamentos e isso é muito sério, que a gente tem que resolver.
Existe esse lapso entre a capacitação e o avanço tecnológico, e isso tem que ser resolvido. E é que nem você falou, o pessoal não vai mais colocar, gente, não existe mais analógico, ele tem que ser substituído, isso é norma, né? Ele vai ter que ser substituído de alguma forma. Então, vai vir o digital. E para quem não tá preparado nem para o digital, imagina para os equipamentos que estão vindo aí, né? E aí a gente não tem que puxar para esse lado, né, Cláudio? Além de mamografia contrastada, da SESM, da tomossíntese, a gente tem aí a espectro, a perfusão, a elastro, a ressonância de mama. Então, assim, uma gama de coisas aí e buscando profissional que saiba fazer. É incrível, né? A gente está em 2021 e precisa desse pessoal e, às vezes, e não é culpa do pessoal, né? Também vamos ser honestos, né? Às vezes não tem curso necessário, não tem o curso, não tem local para essa capacitação e isso precisa realmente ser resolvido, tá? Eu acho que é importantíssimo essa sua fala, até como membro da Cored, como presidente da Cored de São Paulo, porque eu acho que precisa aí haver realmente um esforço de sociedade de classe, de escolas, de faculdades, de tudo, e isso tem que ser buscado, né? E aí eu me lembro do nosso projeto Selo, melhor nem tocar no assunto, né? Mas esse projeto já tá quentinho, Mas é uma coisa assim, ele né? já está ele já tá quentinho já, e ele vai em 2021, nós vamos trabalhar pesado nele. Infelizmente, muitas coisas. Milhares de coisas, né? Então, por exemplo, olha para você ver, hoje eu precisava de alguém que fizesse lastro, eu não consegui, eu não tinha ninguém para fazer lastro, eu tive que sair da parte de gestão e ir para fazer lastro, porque o pessoal não sabia fazer lastro. Então, assim, isso está muito sério, né? E a gente precisa resolver isso, tá? E é aí que eu fico sempre muito. Fico até irritado quando eu vejo algumas discussões sobre não ter espaço no mercado de trabalho. Aí, às vezes, eu sinto que eu faço parte de uma outra atmosfera, porque toda vez que eu converso com colegas assim como você, a gente vê uma deficiência de mão de obra. Eu já coordenei vários processos seletivos e a deficiência de mão de obra é enorme, até mesmo para o raio-x, tá, gente? Até mesmo para o raio-x, que tanto subestimam de maneira errônea, na minha opinião, que o raio-x ele é altamente complexo quando bem feito. Né? Aí eu vejo as pessoas falando que não tem vaga. Como não tem vaga? Olha, aí você teve que parar o que estava fazendo para fazer o procedimento que não tinha quem fizesse. Está aí a mama contrastada, está aí a tomossíntese, entende? Então nós temos várias coisas acontecendo. Enquanto isso, eu vejo o pessoal reclamando que não tem emprego. Aí eu falo, não, eu tô em outra atmosfera, porque não é possível. Né? Eu sempre repito isso exaustivamente. Né? Se hoje eu precisar de 5 profissionais que façam tomografia e ressonância e mamografia contrastada, quanto tempo eu vou demorar para preencher essa vaga? E aí o pessoal, até eu estou vendo uma pergunta aqui que eu gostaria de responder. Goiânia tem alguma pós de mamografia? Não, ainda não. É um absurdo, mas não tem, né? E aí, assim, gente, só justificando, eu estou num centro de pesquisa da uma universidade federal voltado para pesquisa. Então, assim, essa questão das pós, né, tinha que ter aí uma universidade que acampasse isso, que puxasse para ela isso, né? Aí, infelizmente, ainda não tem uma especialização em mama. Não sei que lugar tem uma especialização em mama, mas foi bom vocês me perguntarem. Olha aí, ó, de repente a gente precisa pensar nisso, De né? repente é a hora de alguém dar o primeiro passo. Isso, e perguntou também se pode ser, gente, se tecnólogo em radiologia pode ser especialista em mama. Pessoal, a gente pode ser especialista naquilo que você quiser, entendeu? Nós somos área de saúde, tá certo? Então, área de saúde, caramba, eu não quero trabalhar lá, eu quero ser supervisor, eu quero ser coordenador. Você pode se especializar na área de gestão. Aliás, está faltando muito profissional na área de gestão, principalmente o pessoal que entende de ONA,
do programa de acreditação, sabe? Então, assim, tem muita coisa, gente, tem muita coisa faltando na nossa área, tá? Então, você faz a especialização que você quiser, tá certo? E os técnicos têm as capacitações e especializações. Eu não gosto do nome especialização, já te expliquei isso, né, Cláudio? Acho meio contundente você falar Aham. técnico com especialização, porque eu lembro de lato sensu, e lato sensu é graduação. Mas os técnicos também têm as especializações, como vocês gostam de falar, as capacitações técnicas também, entendeu? Gente, a gente pode fazer o que a gente quiser, tá? A nossa área ela é ampla demais, né? Olha a área do Flávio, né? Que é a indústria, eu não faço nem ideia nem por onde começa. Então, assim, você tem tanta coisa para fazer na nossa área, então pega aquilo que você gosta. Pô, Ilse, eu gosto de ressonância. Pô, vai atrás, sabe? Vai atrás, se especializa. A gente está com muita coisa na ressonância que o pessoal ainda não aprendeu a fazer. Tem vários cursos de ressonância muito, muito bons. Tem cursos de tomografia muito bons. Façam, né? Então, se especializem mesmo. Você faz o que você quiser, tá? Não tem essa de, eu sou da saúde, eu sou tecnóloga em radiologia, quero fazer uma especialização em genética. Que te impede? Vai lá fazer, né? Quero fazer em biologia molecular, quero fazer na área da IUSE, cálculo. Não faça. Olha o professor Vinícius aí, mestre em educação. Mestre em educação, o doutor, né? Porque já está terminando o doutorado dele. Então, eu acho que é isso que é o importante, né? É você buscar qualificação, capacitação. Pessoal, a gente está em 2021. Não adianta a gente ficar achando que um mero curso vai ser suficiente. Não dá, entendeu? Não dá, não. O mercado não absorve mais isso, né? E eu costumo brincar com os meus alunos, se me permite, eu sempre brinco com eles o seguinte: você pode até ter o QI, mas e o QG, que é o quem garante? O QI você entra, mas e o QG, que é o quem garante? Quem garante é o seu trabalho. Então, não adianta. Você pode até ter o QI, depois você não tem o QG, o quem garante não vai resolver nada, né? Mas, enfim, gente, eu agradeço novamente. Obrigada, Cláudia. Eu sei que foi uma palestra mais rápida, mas eu fiquei preocupada em me estender muito, né? Eu fiquei tão preocupada em ter muita coisa e estender o tempo, e acabou que eu acabei falando rápido demais. Não, Mas imagina. Eu eu acho que estou à disposição, o que vocês precisarem, quiserem perguntar também, estou à disposição, tá bom? imagina, Ilse, foi excelente. E eu acho que também, pro perfil da atualidade, né, a gente fala muito agora em nano-learning, né, que são pílulas de educação, né? Então, não adianta realmente a gente vir aqui, vamos pegar um dia inteiro para falar só de mamografia contrastada. Aí a Ilse pega 8 da manhã, para meio-dia, volta às 13, vai até às 20 da noite. Não dá, não vai aprender desse jeito. É muita inocência achar que porque falaram para você, você aprendeu. Existe todo um tempo de processamento de informação. Então, você vai pegar tudo aquilo que você viu aqui nessa semana, e vejam só, nós estamos pegando aí uma semana, 1 horinha por dia, né? Todas as informações, elas se complementam. Então, no término da semana, você vai conseguir ter uma visão renovada sobre o conceito de mamografia, né? Vemos lá desde a parte de atendimento humanizado com a Lília, a Ilse entrou ontem nas questões de controle de qualidade, que muitas pessoas que até inclusive trabalham com mamografia subestimam, né? Não dão tanta atenção para essa parte de controle de qualidade. Hoje trouxe a mamografia contrastada, amanhã a Diana vai falar sobre as novas tecnologias e vai falar principalmente aí sobre a tomossíntese, vai falar de inteligência artificial, sabe? Então, você vai chegar na sexta-feira com um novo conceito sobre mamografia. E a partir daí é onde que vocês precisam sentar e pensar o que eu quero fazer. Porque você tem uma imensidão, como a Ilse falou, uma imensidão, e não se limite. Não se limite. Né? Quer trabalhar com pesquisa? Vai para a pesquisa. Né? Parte para o mestrado, vai para o doutorado, entra na parte de pesquisa, enfia a cabeça lá.
Aliás, a gente está Né? Então, precisando, né? Tô precisando demais de pesquisador, né? carente, por sinal. Então, assim, o Cláudio, se me permite, eu queria responder uma À questão que me vontade, Ilse, a aula é sua. é que assim, ontem você falou um negócio e me mandaram no particular assim, porque que eu não gosto realmente, que já é várias pessoas que me falaram que não gostam que eu use, que eu não gosto que me falem títulos, né? Uhum. É, 2 minutinhos, posso contar uma historinha bem rápida para você entender? Vontade, a aula é sua. Olha só, gente. Quando eu fui a primeira vez para pesquisa, eu fui no laboratório de radiobiologia. Eu fui mandada para esse laboratório de uma chinesa, rapidinho, para vocês entenderem, para justificar minha resposta. Ela chama Li Shenshen. É uma chinesa, tá? É uma das mulheres mais conceituadas na área de radiobiologia, de mutagênese, né? De pesquisa com câncer. E aí, eu fiquei tão empolgada, porque eu falei, meu Deus, gente, essa mulher é uma sumidade, né? Para vocês terem uma ideia, o currículo da mulher, ela tem 5 doutorados e tem 3 pós-doutorados. Pós-doutorados. A mulher fala 5 idiomas fluentemente. Então, assim, eu cheguei, eu vi uma pessoa de uma humildade que eu fiquei tão encantada com aquela mulher. E aí, a primeira coisa, isso na minha época de graduação. Quando eu cheguei na foto daquela mulher, sabe o que estava escrito? Apenas o nome, Li Shenshen. Até hoje é assim. A porta daquele laboratório, que é um dos laboratórios mais conceituados que existe de radiobiologia e mutagênese, só tem o nome dela, né? Aí eu vim para a USP de Ribeirão Preto e para fazer uma pesquisa com a doutora Catarina Takahashi. Se você chegar na USP de Ribeirão Preto, num prédio enorme da genética, você vai ler na porta da professora Catarina Takahashi a mesma coisa, apenas o nome dela. Então, eu fui passando, né, de laboratórios em laboratórios, que é o que eu trabalho com pesquisa, e hoje eu trabalho no CORA, e quem coordena o CORA é o Dr. Rufo, que é um médico mastologista, que tem doutorado, pós-doutorado, tem escambau, é livre docente. E aí você lê, no cartão do Dr. Rufo, gente, está escrito Rufo de Freitas Júnior, mastologista. E aí você, assim, eu fui crescendo vendo isso, já estou aí com 20 anos, né, na área de pesquisa, e eu fui percebendo que eu realmente me sinto até mal com o título, porque eu perto desse pessoal, eu não sou nada. E aí eu vejo a humildade desse povo, eu não estou nem aí para isso. E aí eu fui acostumando, aí parece que... não é que eu não goste, é porque eu não me sinto tão qualificada assim para esse título todo. Então, assim, comparando com as outras pessoas que eu convivo, caramba, eu estou na unhinha do dedinho mindinho de certos pesquisadores aí. Então, é por isso, não é porque eu não gosto, não é porque eu não gosto que fale, é porque, na verdade, realmente, eu me sinto, eu aprendi assim, né, de você... o título você vai, como eu disse lá no CBR, né, para o cara, o título você vai no Lattes e pega lá tudo que o cara tem, né? Então é por isso, eu me sinto até desconfortável pelas pessoas que eu convivo no dia a dia terem tanta sabedoria, terem tanta humildade, que título para mim não quer dizer muita coisa. Então, só justificando a minha resposta para a pessoa que me mandou no particular, é por isso, não é que eu não gosto, não. Os meninos brincam, o Cláudio, o Flávio, Vinícius e tal, mas é porque virou uma brincadeira, porque eles sabem que eu me sinto desconfortável com esse tipo de coisa, tá bom? E a gente brinca, mas porque a gente tem um perfil muito parecido nesse sentido, né? Quer ver eu ficar bem desconfortável quando me chamam de senhor, né? Ô senhor professor, não, faz isso não, não precisa, né? Eu brinco muito que é o seguinte, você me colocar no pedestal é só para poder descer, né? Então você vai me dar 2 trabalhos, porque eu vou ter que subir e descer. Eu sou um professor que eu gosto muito, eu sempre digo o seguinte para os meus alunos, a nossa divisão tem que ser um fio de cabelo, né? Tem que existir essa divisão, mas ela tem que ser um fio de cabelo. É meramente um fio de cabelo, né? Nada mais do que isso. A diferença entre a Ilse, a mim e a qualquer um outro professor, e para quem está na posição de aluno hoje, é o tempo. Exatamente. Nada mais do que o tempo.
Né? Então, nós já estivemos na condição de aluno, hoje estamos na condição de aluno menos do que na condição de professor, mas sempre que podemos estamos na condição de aluno também, e sempre vamos estar na condição de aluno em um momento ou outro, porém, a gente assumiu a condição de professor também. Né? E a única diferença é o tempo e os caminhos que nós escolhemos. Né? Então, tirando isso, o resto é tudo igual, não tem diferença, e eu nem gosto que crie essa barreira. Eu super atendo todo mundo que me procura. Meu WhatsApp, se eu te mostrar aqui agora, tem umas 500 conversas, não é nem 500 mensagens, é 500 conversas, e eu acho que você faz muito bem nesse exercício aí de não preciso, mas sempre que eu puder, pode ter certeza que eu vou te chamar de doutora Ilse, sim, porque eu tenho liberdade para isso. Brincadeira. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Sexta-feira estaremos aí, né? De novo, num bate-papo aí com a Camila, com as outras meninas, Juliana e Lilian, né? Isso. Então, é só na sexta aí. Beleza. Pessoal, quem quiser mandar algum questionamento, pode me mandar. Eu também eu fico como o Cláudio, tá? Não ficando estressado por às vezes eu demorar para responder, mas eu respondo, gente. Às vezes é o meu tempo, mas eu respondo. Mas a gente responde. Tá bom? A gente pode demorar, mas acaba respondendo. Então, gente, vamos chegando ao fim. E eu aguardo vocês aqui amanhã, pontualmente às 19. Ilse, mais uma vez, deixo aqui os agradecimentos, tá? Em nome da coordenação, em nome de todo o corpo de conselheiros desse regional, e nós vamos te roubar para nós. Tranquilo. Eu vou roubar a Ilse para a gente. Ilse, obrigado. Você sabe do imenso carinho que eu tenho por você. Eu sei da dificuldade que é conseguir um horário para conseguir atender os amigos, né? E você muito carinhosamente aceitou prontamente o convite, estendeu o convite, pegando mais de um dia, né? Então não poderia deixar registrado isso daqui, tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Você sabe que sempre que precisar, você pode estar contando não só comigo, mas com toda a coordenação, e ai dele se não te atender. Tá bom? Tá vendo? Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.